Iremos ver de seguida como é que se prepara a submissão de um formulário de candidatura ao SI2E na componente de FCE, ou seja, na componente em que se pretende justificar a contratação de pessoas. Há que ir buscar ao balcão 2020 o aviso do concurso a que pretendemos recorrer e depois referir no formulário qual é a componente de investimento que queremos acionar. Neste caso, seria a componente de FCE. Teremos logo à cabeça a necessidade de identificar o promotor. Neste caso, temos um promotor que vai investir num projeto de alojamento local na zona de Lamego e que está aqui perfeitamente identificado com a sua designação social, número de contribuinte, número de segurança social, morada, contacto telefónico, contacto e-mail. Há que também identificar quem é o responsável financeiro e quem é o responsável da operação, uma vez que podem ser pessoas distintas. Depois teremos que caracterizar a operação que irá ser sujeita a apoio. Temos que identificar, basicamente, qual o código de atividade económica que iremos dinamizar e qual a percentagem que esse CAI de atividade económica representa em termos de pedido de apoio, porque podem haver vários CAIs e várias percentagens de apoio a esses mesmos CAIs. Teremos também que resumir a operação. Neste caso, a operação visa a contratação de um gerente e a aquisição de software e gestão de alojamento, assim como concessão de um site e participação em feiras. Claro que neste formulário iremos basicamente fundamentar a componente de recrutamento. Depois temos também que enquadrar e justificar a operação. Como estamos perante um formulário do FCE, teremos que elencar este projeto com o facto de se pretender reforçar o emprego com a contratação de uma pessoa. Há que identificar a data de início e fim de acordo com os limites de elegibilidade previstos na legislação e depois há que identificar também o Código de Atividade Económica e confirmar se a entidade beneficiária está sujeita ou não à contratação pública. Depois, na página seguinte, há que referir até que ponto a candidatura vai permitir promover a igualdade entre homens e mulheres e a igualdade de oportunidades e da não discriminação. Neste projeto ou nesta simulação, pretende-se contratar uma senhora, portanto, à partida, estamos logo a promover a igualdade entre homens e mulheres na seleção dos candidatos e também nos apoios específicos durante e após a operação. Pretende-se também não discriminar, portanto, não praticar políticas de emprego discriminatórias, para além de se pretender apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono e eficiente em termos de recursos. Há que referir depois que metodologias é que o beneficiário prevê acionar para garantir o acompanhamento da operação, assim como a respectiva avaliação, e que instrumentos pode acionar durante o processo da avaliação. Há que identificar áreas críticas de negócio, neste caso identificamos os transportes, a tecnologia de informação e o marketing. Depois há que identificar a lista de medidas ativas que vão ser acionadas pela componente do FCE. Neste caso temos uma medida de expansão ou modernização de micro e pequena empresa, em que se prevê a contratação de um gerente, neste caso de uma gerente, para o quadro da empresa. Temos então aqui o formulário já preenchido. Este formulário discrimina que será uma situação de emprego de desempregado de longa duração, cujos custos estão aqui devidamente assinalados. De referir que há aqui um subformulário que deverá ser preenchido na caracterização da medida ativa, no sentido de discriminar se a contratação vai ser sem termo ou a termo e se iremos privilegiar a contratação ou de homens ou de mulheres ou de ambos. Voltando à candidatura,
Temos depois os critérios de seleção, que serão os critérios com base nos quais a entidade gestora vai avaliar do mérito do projeto e posicionar a candidatura apresentada face a outras concorrentes, no sentido de definir se a mesma poderá avançar ou se deverá ser retida e com que tipo de apoio é que deverá avançar. Nestes critérios temos que caracterizar de uma forma sucinta os atributos do empreendedor. Teremos também que referir até que ponto o plano de investimento e de negócios é assente numa análise prévia. Obviamente que aqui é dito que o projeto foi precedido de um estudo de plano de negócio isento que identificou oportunidades de negócio neste setor. E depois há que referir também a capacidade de financiamento, ou seja, teremos que referir qual é a capacidade do investimento que estamos a criar para proporcionar a geração de receitas que permitam ser aplicadas no negócio. Para além de termos que referir também outras fontes de financiamento a que iremos recorrer complementarmente para executar o projeto. Há que também referir o efeito do projeto sobre a sustentabilidade do emprego, quando de facto se prevê a contratação, e descrever os contributos do projeto para a concretização de indicadores de realização e de resultado dos objetivos específicos do programa operacional. Aqui há que consultar na legislação, no aviso de concurso e em tudo aquilo em que nos possamos suportar, quais são os objetivos específicos do programa e elencá-los aos benefícios que vamos obter com o projeto que estamos a tentar submeter a concurso. Relativamente ao grau de inovação dos projetos, temos que referir esse grau de inovação no que se refere aos processos, aos produtos e aos serviços dinamizados, tendo que enquadrar também, em termos de estratégia, a importância do projeto ao nível da estratégia de desenvolvimento territorial previsto para a região em que o mesmo está inserido. Aqui há que consultar documentação específica para conhecermos quais são os objetivos de desenvolvimento para a região e elencá-los com o impacto que o projeto concorrente vai ter na concretização desses objetivos. No que se refere aos custos, e como já atrás preenchemos o subformulário dos custos da contratação, automaticamente essa informação é vertida nesta tabela que aparece nesta componente dos custos do formulário de candidatura. Ao nível da localização, temos que identificar o código postal com rigor onde o investimento vai decorrer e referir qual a percentagem de investimento que vai decorrer nesse local identificado com o anterior código postal. Pode haver projetos que tenham várias localidades de realização e logo que tenham vários códigos postais associados. Há que referir também quais são as intenções em termos de resultados do projeto em concurso, ou seja, se vai criar postos de trabalho e se vai prever a manutenção desses postos de trabalho. De seguida, aparece-nos um resumo do projeto ou da candidatura. Temos neste quadro a vermelho a identificação da medida, com o número de pessoas a abranger por género, neste caso seria o género masculino, exato, e depois temos o número de pessoas a abranger por situação face ao desemprego. Temos aqui um desempregado de longa duração. Aqui temos a contratação de uma mulher. Nos custos previstos aparece-nos automaticamente a informação relacionada com 12 meses em que iremos manter a pessoa contratada. Estes 12 meses têm a ver com os limites de elegibilidade previstos na legislação relativamente à contratação de pessoas. Depois teremos que submeter todo um conjunto de documentos. Temos que submeter todo um conjunto de documentos obrigatórios que irão sustentar complementarmente toda a informação já registada e submetida no formulário de candidatura. Temos aqui que apresentar documentos de natureza económica ou financeira, documentos relacionados com o licenciamento da empresa, documentos contabilísticos, documentos comprovativos
em como se autoriza a autoridade de gestão a consultar a situação contributiva perante a AT e perante a Segurança Social, e também teremos que apresentar a memória descritiva da operação, a certidão permanente da empresa, folhas de remuneração da Segurança Social, certificação PME e documentação comprovativa da situação face ao emprego. Tanto toda a informação devidamente submetida e validada, iremos caminhar para o processo da submissão, que deverá ser feito logo que todo o processo esteja registado e confirmado.